Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer estar fazendo isso daqui. Confesso para vocês que eu sou um pouco tímido, né? Não tenho a facilidade, né, de ter isso daqui. É um negócio novo, nunca peguei para fazer, mas acho que neste momento de pandemia é interessante, eu acho que é mais do que uma forma da gente também aproveitar um pouco do espaço que nos é cedido, né? Então tem que aproveitar, tem que deixar isso quanto mais utilizável, né? A gente tem que aproveitar todas as possíveis formas de contribuir que existe. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou o Rafael Vitoriano. Pessoal, desculpe aí, talvez eu possa até mudar um pouco para ver se essa luz ajuda. Deixa eu tentar achar uma luz melhor aqui, mas eu acho que não vai ter, não. Então vai ter que ser esse brilho aqui, infelizmente, ou chega um pouco mais para trás. Então aí consigo um pouquinho mais assim, mas ainda assim eu acho que fica um pouco melhor se ficar aqui de frente mesmo, né? Bom, pessoal, meu nome é Rafael Vitoriano, sou jornalista, formado em Varginha, sou pós-graduado em administração de empresas e sou autor do livro Lentes Avulsas, As Vidas por Trás de um Crime, e é exatamente sobre ele que a gente vai falar hoje, né? Essa live ela faz parte de um circuito de divulgações que já estava previsto para esse ano, inclusive de palestras, de algumas ações que eram pontuais, com parcerias com algumas instituições de ensino. Mas, infelizmente, né, acho que todo mundo foi pego de surpresa nessa pandemia e gostaria de ter feito todo o planejamento que estava sendo traçado para a gente, mas infelizmente não foi possível. Então, é importante que se fale que esta live ela é uma apresentação que conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14017, conhecida como Lei Aldir Blanc. Vou repetir isso daqui algumas vezes, até para deixar bem frisado que se trata de uma live que tem o apoio cultural, certo? Eu estou na cidade de Varginha, Minas Gerais, é a minha cidade, e é onde eu vou poder falar um pouquinho mais com vocês sobre esse livro e sobre as fake news, que é um assunto que está super em alta e acho que tem muita contribuição que o livro pode trazer para a gente. Então, a primeira coisa é isso mesmo que eu já fiz, né? Me apresentar. Já sou escritor há alguns anos. Lentes Avulsas foi lançado em 2018 e antes disso eu tinha uma lista mais voltada para textos menores, como poesias, como crônicas, pequenos artigos. Então, esse daí foi meu primeiro livro mesmo, entendeu? Então, isso é uma informação importante. Bom, não vou enrolar demais, né? Antes eu gostaria só de dizer uma coisa, né? Que eu falei da minha carreira toda, mas esqueci de dizer de uma grande referência que eu tenho, que é o Silvio Santos. Inclusive, gostaria também de poder apresentar para vocês algumas imagens, né? Mas o Silvio Santos foi uma pessoa que recebeu o meu livro, que eu tive o prazer de entregar a ele um exemplar do livro, que foi no ano de 2018 mesmo, né? Eu entreguei o livro para ele. Pessoalmente, o conheci, coisa que muita gente teria vontade de ter feito. Então, talvez para mim, o maior representante nacional que existe, é uma referência. Então, é um homem que eu tenho como exemplo para mim mesmo, porque é uma pessoa que veio lá de baixo e conseguiu conquistar tudo que ele conquistou. Então, merece realmente
todo o carinho, né? Acabou de completar 90 anos, fizeram várias homenagens para ele, merecidas, porque não é à toa que é o maior de todos, né? Então, é preciso se respeitar, é preciso entender a grandiosidade que tem o Silvio Santos para a história do Brasil, não é mesmo? Bom, vamos lá então. Vou falar um pouco sobre o livro Lentes Avulsas, As Vidas por Trás de um Crime. Ele foi lançado em 2018, como eu disse, pela editora Autografia do Rio de Janeiro. O livro, ele é um livro bem tranquilo, sabe? É um livro curto, ele tem 212 páginas, são páginas com um tom um pouco amarelado, que facilita a leitura, ele é bem espaçado também, que faz com que a leitura fique gostosa de ser feita, e, e também é um livro que ele é muito rápido, ágil, então já tive muitos feedbacks de pessoas que leram o livro em poucos dias, porque é um livro que com certeza prende a atenção mesmo, né? Vocês podem ver, essa daqui é a capa dele, né? Então aqui está o verso, certo? Então eu vou ler só um pedacinho aqui, só para ter, que é o que está escrito. Você já parou para pensar que nem tudo que se vê nos noticiários é realmente a verdade? Um fato, por maiores que sejam as evidências, deve ser visto por vários ângulos. Uma chacina que se transformou em comoção nacional é o ponto inicial desta discussão. Afinal, é mais fácil culpar um grupo de criminosos já famosos ou buscar a fundo as provas do verdadeiro assassino? Como viviam as pessoas envolvidas nessa brutalidade? Quem poderia cometer um crime destes? Coloque sua lente e tire suas conclusões. Então, isso daqui é só uma breve chamada, né, para a história do livro, que inclusive agora começarei a falar um pouco para vocês. Bom, o livro se trata de uma chacina em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade fictícia chamada Bento Costa. Essa cidade, ela tem poucos habitantes, né? E ela, de um dia para o outro, ela ficou muito conhecida, porque o Brasil inteiro voltou suas lentes para aquela cidade pequena, que era pouco conhecida, muita gente nem sabia que existia aquela cidade, e ela ficou muito conhecida devido a uma chacina que matou 7 pessoas. E essas 7 pessoas são Emília, Pedro, Samantha, Samuel, Igor, Roberta e Liz. São as 7 pessoas que foram assassinadas e brutalmente, né? E aí o que acontece é onde decorre um pouco da história. Ao todo, são 8 capítulos que tem no livro, né? Então, não, são 9 capítulos, na verdade, porque tem a primeira lente, eu trago através de lentes, por isso que o nome, eles são lentes avulsas, são os vários olhares das pessoas através de um acontecimento. Então, a primeira lente, a primeira visão é a visão da mídia, como que a mídia noticiou aquela chacina. E aí é muito importante que ela é que entrega, né, para a população, para todo mundo, uma ideia de acontecimento narrado por ela e, consequentemente, com a sua linha editorial. Isso mostra muito da atual circunstância do país, né? Acho que isso é muito atual, porque nós vemos várias vezes notícias que elas são totalmente diferentes. Uma mesma notícia ela é dada na Globo e a notícia é dada na Record de outra maneira, ou na Jovem Pan e na Band FM, na internet, no Facebook, no UOL. Então, são vários formatos que tem e onde hoje as pessoas elas têm a forma, a linha de raciocínio, eu acredito que isso sempre utilizou, sempre teve, né? Mas acho que hoje em dia está tão em alta esse formato, né?
E aí no livro acontece exatamente isso. As mídias, no caso, elas decidem falar como elas querem sobre o acontecimento. Então, a mídia precisa ganhar audiência, então ela vai, quanto mais fundo ela conseguir daquilo lá, ao nível extremo de mostrar fotos dos mortos, sendo que na verdade não tinha foto deles, eram fotos da internet que eles colocavam como se fosse fotos das pessoas que morreram. A mídia também noticiou familiar falso que não existia, mas apenas para criar uma narrativa. A mídia também noticiou familiares, criou histórias de envolvimentos dos que foram assassinados, e principalmente a mídia concretizou aquilo que foi a versão utilizada pela polícia de que foi uma quadrilha já conhecida na cidade para que desempenhasse, que foi ela quem fez aquela brutalidade, aquela chacina. E, na verdade, no decorrer do primeiro capítulo, um dos membros daquela quadrilha, uma quadrilha já famosa, que já era acostumada a roubar postos de gasolina, casas lotéricas, um membro dela entra na internet, faz um vídeo no YouTube, como eu estou fazendo, uma live, e ele fala algumas coisas que deixa bem assim uma pulga atrás da orelha, dizendo que na verdade não foram eles quem fizeram cometeram esse crime, que eles estavam foragidos, mas não por causa daquilo, mas sim por causa de medo, né? Porque sabia que iam cair neles, mas ele acaba que joga ali uma sementinha que tem ligação com alguns políticos da cidade. Então, aquilo deixa um ar assim, mas aí que entra os governantes ali daquele município, daquela região, entram em contato com a polícia e com alguns dos envolvidos e acabam fazendo com que outros membros da quadrilha assumissem o crime em troca de dinheiro, em troca de benefícios, e acaba que a chacina vamos falar assim, para a grande mídia, para a grande população, ela acaba ali, porque o que fica, o resultado fica de que realmente foi aquela quadrilha quem desempenhou o assassinato. Mas o interessante também é que um dos membros da quadrilha foi um dos mortos, que é o Samuel, com quem eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês da história dele. Bom, agora falando um pouquinho do decorrer da história, da trama mesmo. Aí a gente começa a entender um pouquinho mais de cada um daqueles que foram assassinados. Então, a gente começa com a história da Emília, que é uma jovem. Uma coisa importante: todos as pessoas que foram assassinadas, elas tinham a mesma idade, 26 anos. Isso tem uma ligação muito forte também no livro, que aí essa daí eu vou ter que deixar para vocês lerem. E aí no livro ele fala um pouco da história da Emília. A Emília, que é uma jovem sonhadora, batalhadora, que trabalha, sempre teve uma família humilde, e que ela trabalha com estética, e ela, de repente, vê um crescimento na carreira dela, porque ela consegue uma clientela poderosa na cidade. E aí ela já ficou noiva, já estava planejando o casamento com o Clayton, que é o motoboy, o namorado dela. E aí ali tem um envolvimento muito grande entre ela, a Emília, e uma cliente dela, que faz com que ela cabe que tenha que ter mais contato com a família toda dele. E isso gera um problema interno, um problema grande. E, em contrapartida, enquanto isso, o namorado se envolve com drogas, né? E acaba que também aquele núcleo ali não dá certo, e acaba que a Emília tem esse final trágico.
Depois a gente entra na história do Pedro. O Pedro é um famoso boêmio, ele é aquela pessoa que não quer saber de nada da vida, que para ele tá tudo ótimo, tá? Ele é um frentista, mas ele ganha o dinheiro dele para tomar cerveja, para ficar com os amigos, e é só isso, não pensa em nada. E, mas ao mesmo tempo, o Pedro tem uma família muito gananciosa. Ele viveu a vida toda com os avós, que faleceram há pouco tempo, e porque a mãe tinha mudado para o exterior. E aí as tias ficam ali, porque no testamento a avó deixa praticamente tudo para ele, então as tias tentam formatar ali de alguma forma a saída do Pedro da, da herança, né? Porque tinha um valor bacana, e o Pedro é aquela pessoa que nem ligava se as tias falassem alguma coisa, ele confiava nas tias de total, assim. E acaba que esse envolvimento familiar é onde tem o ponto-chave da história do Pedro. O terceiro capítulo é o capítulo da Samantha. A Samantha, que na verdade chama Cíntia. Samantha é o nome de guerra dela, né? Samantha, ela é uma prostituta. Ela teve uma infância também muito ligada a isso. É uma infância em que ela foi abusada por um vizinho dela. E aí depois ela se torna, né, uma mulher muito poderosa, né, luxuosa, vamos falar assim, na cidade. Muito todos os homens daquela cidade gostariam de ficar com ela, de estar com ela. E ela vira então uma profissional ali naquela área que também se envolve com gente muito poderosa. E a história dela é muito trágica e, ao mesmo tempo, romântica, e o envolvimento que ela tem ali com alguns personagens-chave da história faz toda a diferença. Depois nós vamos para a história do Samuel, que é um dos assassinados, né? O Samuel, ele tem uma infância também muito difícil, é adotado, e sempre teve que viver ali naquele mundo de desconfiança, aquele mundo de sem oportunidades, e acaba que ele começa a se envolver em coisas erradas, né? Ele forma junto com os outros ali a quadrilha, e essa quadrilha tem vários planos de grandes coisas na cidade, de fazer grandes coisas, pro mal, né, claro, e ele perde muito com isso, porque as suas oportunidades vão acabando. Então ele sempre fica com aquela imagem de durão, de uma pessoa má, mas ao fundo ele quer se arrepender, ele quer mudar de vida, mas acaba que já conseguiu uma carreira tão ruim, assim, uma identidade tão ruim que ele perde um pouco dessa oportunidade. Nós temos depois a história do Igor. O Igor, ele é o braço direito do prefeito da cidade, então é ele quem comanda praticamente tudo na prefeitura, é ele quem dá as cartas na prefeitura, e isso gera muito ciúme interno ali, e essa ganância também poderosa, vamos falar assim, é a trama central do Igor, que para todo mundo, para a população, ele estava à frente até de grandes nomes, vereadores, vice-prefeito, para ser o próximo, o substituto do atual prefeito. Então, isso gera uma ganância muito grande ali e que acabou que teve envolvimento no fim trágico dele. Depois nós temos a história da Liz. A Liz é uma empregada doméstica. Ela também é uma moça muito humilde, trabalhadora, mas que tem também esse envolvimento com uma família poderosa da cidade, que ela acaba que trabalha lá e sem querer mesmo, ela descobre alguns segredos daquele lugar e que lhe custaram muito caro, certo? Mas a história da Alice também é muito mais profunda, tem envolvimento dela, do namorado dela também com outras, com outras partes criminosas,
Então, a história é bem mais robusta. Isso é só para vocês terem uma ideia. E, por fim, nós temos a história da Roberta. A Roberta é uma ativista, é uma feminista, militante total de oposição ao governo do prefeito atual. E essa guerra que existe entre os dois dá muita margem, né? Ela acaba que ela fica muito visada, ela é o grande centro da oposição, vamos falar assim, da cidade, e ela tem uma raiva, algo muito grande contra ele, que chega a ser até mais do que só político. Então se torna algo bem pessoal, assim. E por fim nós temos a lente daquele ou daqueles que são os responsáveis por essa chacina, né? Ou o responsável. Então vocês vão ter, aí nessa história a gente consegue contar toda a verdade. A verdade ela é dita no último capítulo. Então todas as coisas elas se ligam. Então tem toda uma linha de raciocínio bem forte ali. Então, ou seja, a gente tem dois balanços aí: o balanço do que foi dito pela mídia e o balanço do que foi dito do que é a realidade. Vocês vão ver, vão ter claramente de que a realidade é completamente diferente. Isso me traz para o próximo assunto, que é o que eu quero falar, que é sobre o problema das fake news, não é mesmo? Olha só para vocês verem. As fake news, uma grande fake news, que no caso são 4 fake news nesse livro, né? Que é a primeira fake news, é a fake news da polícia. A polícia, por preguiça ou por medo, ela acaba que ela prefere ir atrás de um grupo já conhecido da região, da cidade, por assaltos e por crimes, e já achar que é eles que fizeram aquela chacina, e pronto, vamos prender eles e acabou. E tem a fake news dos governantes, que faz, não, a gente precisa resolver isso, porque tem muita gente falando na cabeça, a gente precisa dar uma satisfação para a população, para passar segurança a eles. Então já vem isso daqui também. E tem a fake news da mídia, que a mídia ela se envolve completamente e conta histórias a todo momento, histórias mentirosas, histórias que são totalmente a fim de tomar vantagem, seja elas para conseguir audiência, seja elas para conseguir patrocínio, sejam elas para o que for. E também a fake news da população, que é a fake news de que muita gente ficou inventando histórias e aquelas histórias se transformaram em verdades que foi chegando até o assassino ou os assassinos, que gerou aquela ira, aquela raiva, aquela vingança e para cometer essa chacina. Logicamente, se trata de uma ficção, mas em um momento não é apologia ou existe uma forma de falar assim, não, pelo menos tem motivos. Não existe motivos, nada para isso, é uma ficção mesmo, onde você pode ligar os pontos e ver que numa história e na vida real, talvez, não exista alguma coisa unicamente culpada. Então, existe um culpado? Não, existe uma linha. Existe uma linha de que uma coisa aconteceu aqui, depois outra aconteceu lá, outra aconteceu aqui, e aí juntou e aquilo tudo ocasionou em algo muito ruim. Isso é psicologicamente também muito falado, né? Então, é essa história. E essa fake news, ela vem num momento muito grande, né, da sociedade mesmo, da nossa cidade e do nosso país, né? Que é onde a gente vê tantas fake news, a gente vê que as pessoas elas não têm o interesse em realmente saber o que é aquilo ali, se realmente é a verdade, não. Talvez por preguiça, ou talvez por uma confiança gerada durante algum tempo, ou por outra coisa, a gente prefere confiar de que o que a mídia solta, o que a mídia apresenta é a verdade absoluta, e a gente não tem do que nem questionar, a gente olha a mídia sempre como, não, eu já vi, passou na Globo, tá tudo certo. Ou já vi, passou no SBT, na Record, na Band, tá tudo certinho, é isso mesmo, acabou.
Não, na verdade não. A gente tem que sim checar, porque existem falhas que podem ser falhas naturais, assim como existem falhas que são montadas, que são fake news que são totalmente planejadas, não é mesmo? Então, isso que é a essência do livro Lentes da Luz, que é onde a gente sempre quis chegar, que é trazer um pouco mais dessa história de um assassinato com um conteúdo rápido, um conteúdo que prende mesmo e que você não vai sentir preguiça nenhuma de ler, de querer saber o próximo capítulo, porque são capítulos rápidos e que você fica com raiva de um personagem, passou no próximo capítulo, você já passa a falar assim, nossa, esse personagem já não é tão ruim, porque ele tem isso daqui e aquilo outro gerou algo nele. Então, a ligação feita ela é muito forte. Então, por isso que o livro ele tem essa vertente tão prazerosa de ler, né? É uma leitura prazerosa. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que tem um outro assunto que eu gostaria muito de pontuar. Isso, exatamente. Que são algumas referências que eu tenho, né, para ter feito o livro. Eu precisei colher algumas referências de algumas histórias e que são muito importantes. Antes disso, eu preciso só falar mais uma vez, viu, pessoal, que esta apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural, número 14017, conhecida como Lei Aldir Blanc, certo? Então, mais uma vez, estou em Varginha, Minas Gerais, e é um prazer imenso estar fazendo isso daqui. Acho que é uma forma de mostrar um pouco mais daquilo que eu poderia estar fazendo agora, né? Já tinha planejado aí durante o ano todo várias apresentações e que, infelizmente, a pandemia nos deu essa pausa, mas eu tenho certeza que o ano que vem já vai tá mais fácil. Então, as referências que eu tenho, que foram fundamentadas, primeiro foi o caso do goleiro Bruno, né? Que eu lembro muito, aquilo é muito, muito forte ainda na minha memória, que eu lembro quanto que a mídia ficou massiva naquilo ali, né? Durante um tempo, um caso daquela magnitude. Então eu lembro que se ligava a televisão a todo momento, era só aquilo, só aquilo. E tentavam achar várias formas. Então, tipo, iam atrás de depoimentos, tentavam fazer simulação, tentavam construir a narrativa de alguma forma. E isso eu sempre lembro que teve uma época em que nós vivemos várias. Então acabou de acontecer uma, passava um tempo, tinha outra. Desde a Suzane Richthofen, depois com os Nardones, depois com o caso do goleiro Bruno, depois com a Boate Kiss, depois com a Chapecoense, vários grandes acontecimentos, né? Grandes tragédias, na verdade, desculpa, acontecimentos, não tragédias, né? Que ficaram muito marcadas na cabeça e que isso traz um pouco para mim da essência de como que foi realmente que aconteceu, porque eu fico curioso, entendeu? Lógico que a polícia em nível nacional, ela é muito mais poderosa do que na ficção, né? Então, quero acreditar que não vai acontecer como aconteceu no livro, uma história dessa daí. Mas era uma coisa que eu sempre tinha. Eu falei assim, mas e se? E se acontecer outra coisa? E se a gente está sendo levado a imaginar que aconteceu algo que não é aquilo, entendeu? Apesar de que todos esses que foram falados foi provado, já tem tudo certo de que foi aquilo. Mas eu digo a ideia, entendeu? A essência do negócio. Mas e o se? E se? Né? O que aconteceria se as pessoas descobrissem que, na verdade, aquilo tudo que foi noticiado, aquilo tudo que nós tínhamos
ou que nós temos como verdade absoluta, na verdade não foi muito bem aquilo. Então, esse é um dos pontos de partida. E eu tenho algumas linhas de narrativa que foram trazidas também, que é a narrativa, por exemplo, do Tropa de Elite, que é uma narrativa de off, onde ele conta, né? Então, o livro ele tem um narrador que ele é uma pessoa que não aparece no livro, é um terceiro narrando a história, e o livro ele tem isso daí. E também tem a visão de séries, que também tem todo esse entrelaço, né? Em que um episódio casa com o quinto, que casa com o terceiro. Então tem toda essa montagem. Bom, pessoal, gostaria também de comunicar que já está sendo feito, já estou dando passos largos, né? Para a criação de um próximo livro, que esse livro eu já quero vir com uma temática um pouco mais leve, né? Será um livro infantil, que é algo que eu gosto de flutuar entre várias formas, né? Então, como eu disse, da poesia, a escrita de artigos, a um livro pesado de crime, né? Para depois vir para um livro infantil. Quero me forçar a sempre tentar escrever um pouco de tudo, entendeu? Então, esse é uma coisa que me agrada muito. Desculpem o tempo, a falação, o tudo, mas é algo muito importante para mim, o livro, né? É algo que espero que tenha dado pelo menos um pouquinho da vontade de vocês de lerem ele. O livro está disponível no meu site, o site www.rafaelvitoriano.com.br ou www.lentesavulsos.com.br. Também nas redes sociais, vocês podem solicitar ele também está em todas as livrarias digitais, nas livrarias da cidade também tem, daqui de Varginha. Então, vamos compartilhar um pouco da cultura da nossa cidade, compartilhar um pouquinho mais de leitura, que eu acho que neste momento de pandemia é essencial que a gente pare um pouquinho para ler, um pouquinho para distrair, para conhecer uma ideia de narrativa diferente. Acho que isso tudo faz parte e ajuda demais. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, esta apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural, número 14017, conhecida como Lei Aldir Blanc. Pessoal, muito obrigado a todos que fizeram parte. Deixo aqui meu agradecimento à Fundação Cultural, ao município de Varginha, por essa oportunidade. E espero que em breve a gente possa estar muito mais próximo, né? Fazendo essa palestra, essas ideias, sem ser dessa maneira virtual e sim pessoalmente. Um forte abraço a todos e até a próxima.